Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, essa carta está lá no final da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse, Judas e João, e as cartas de João. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, eu vou ler 2 versículos. Eu vou ler o versículo 8 e o versículo 9. Queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, porque é impossível essa palavra não ter a ver comigo ou com você. Impossível. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu tenho certeza absoluta que não é coincidência dessa palavra ser ministrada hoje à noite. Esse esboço nós começamos a preparar já algumas semanas atrás, e eu não tenho dúvidas de que é para hoje. E você está aqui porque você precisa ouvir essa palavra. Então fique antenado. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pai, eu quero te agradecer, privilégio de poder estar na tua casa, de poder viver esse tempo e essa oportunidade, e num momento como esse, poder abrir um coração diante da tua palavra, na certeza que através da tua palavra o Senhor fala, o Senhor nos responde, o Senhor nos dirige, o Senhor nos exorta, nos consola, nos edifica. Através da tua palavra o Senhor direciona a nossa vida para que a gente não erre, e é tudo que nós desejamos e necessitamos, é te ouvir. Abrimos o coração sem nenhum tipo de reserva ou de preconceitos, porque só queremos te ouvir. Fala conosco essa noite, eu te peço isso, por mim e por cada um dos meus irmãos, não só os que estão aqui, mas eu oro também por aqueles que estão acompanhando esse culto online, que a mesma presença que se manifeste onde eles estiverem, que a mesma revelação os alcance aonde eles estiverem. Fala conosco em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Presta atenção, porque para você entender essa palavra, você precisa entender o início dela. Existe na Bíblia 2 palavras para explicar tempo. Uma é a palavra cronos e a outra é a palavra kairos. A palavra cronos é a palavra que identifica o nosso tempo. Você liga aí o seu relógio, está marcando, é o cronos, que tem 24 horas por dia. Esse é o cronos, é o nosso tempo. É quando você marca uma reunião, um encontro, um compromisso, tal hora, é o cronos. A outra palavra é o kairos, e o kairos, ele está acima do cronos, porque ele não identifica um tempo que é marcável, ele identifica o tempo eterno. Nós vivemos no cronos, nós temos hora para acordar, nós temos todo o dia com o sol que marca o dia, a lua que marca a noite, mas Deus não vive no cronos, Deus vive no kairos, no tempo eterno. E o tempo eterno nós nunca vamos entender. Não tem como seres limitados no cronos
entender um ser que vive no Kairos. Não tem como nós entendermos um ser que não foi criado e sempre existiu. Não tem como nós entendermos um ser que já conhece o futuro antes dele acontecer. Um ser que não olha a história como nós olhamos num filme. Deus olha a história numa fotografia, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O dia que Deus criou a terra e o dia que Ele vai julgar o mundo, para Ele é um dia só, porque Ele vive nesse tempo que não é marcável, não tem limitações. E Deus age dentro desse tempo Kairos. Agora presta atenção, porque o texto que eu li, primeiro mostra que para o Senhor, é o escritor que foi o apóstolo Pedro, tentando explicar esse Kairos, ele diz: porque um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós, e 1000 anos como um dia. Não significa que um dia seja os 1000 anos, é Pedro dizendo que é como se, para a gente entender que não tem como comparar. E ele está escrevendo isso porque essa segunda carta que ele escreve assim com muitos propósitos, mas tem uns assim que chamam bastante atenção, porque era para trazer para os cristãos da época um fortalecimento na fé, na esperança, porque esses cristãos estavam vivendo assim desafios e afrontas de filosofias, de heresias, que questionavam a própria criação de Deus. Então ele escreve para fortalecer a fé dos cristãos e garantir que aquele Jesus que ele pregava, que ele anunciava, cumpriu todas as coisas e iria voltar. Ele encerra a carta confirmando a promessa da volta do Messias. E chega aqui no verso 9, depois que ele fala que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ele vai falar sobre o tempo de Deus como sendo o tempo perfeito. O tempo nosso, ele é um tempo sujeito a reajustes, a falhas, mas o tempo de Deus é perfeito. Fala com a pessoa ao seu lado, isso, assim, olha, o tempo de Deus é perfeito, e tudo no tempo de Deus é perfeito. Mas quando o apóstolo Pedro escreve isso, ele deixa para nós assim algumas verdades que nós precisamos entender a respeito desse tempo perfeito. E é sobre essas verdades, sobre o tempo perfeito, que eu queria compartilhar com você. Se você entender essa palavra, você vai enfrentar e vencer crises que são comuns para essa geração. Entenda essa palavra, que a resposta da sua fé, quando você enfrentar adversidades, a resposta da sua fé será outra, se você entender essa palavra. Então, fica comigo e se prepare. Vamos falar então sobre o tempo perfeito de Deus e as verdades que precisamos entender sobre esse tempo perfeito. Primeira verdade: entender que sempre será no tempo dele. Nós precisamos entender isso.
sempre será no tempo de Deus. Sempre. Olha a verdade que ele diz aqui, ó. O Senhor não retarda a sua promessa. Uma outra versão fala que ele não atrasa a sua promessa. Nunca. Existe aí um ditado mentiroso. Tem pessoas que repetem como se fosse até Bíblia. Deus tarda, mas não falha. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. Deus não tarda nunca, diz o texto. Deus não falha, como Deus nunca atrasa, Deus não retarda a promessa. A grande questão é entender que não é no meu tempo, que será sempre no tempo dele. E quando chega o tempo dele fazer o que tem que ser feito, vai ser feito. A promessa que ele fez vai cumprir. E não depende de mim ou de você, vai cumprir porque ele fez e no tempo certo vai acontecer. Eu já ouvi pregadores falando que Jesus ainda não voltou porque a igreja está negligenciando o evangelismo. Como se Jesus dependesse de mim ou de você para cumprir propósito. A gente poder ser usado para cumprir os propósitos de Deus é um privilégio, mas Deus não depende de nós. Deus tem um dia marcado, uma hora marcada, e quando chegar esse dia, essa hora, a trombeta vai tocar. Não tem inferno, não tem Satanás, não tem incrédulo, não tem ateu, não tem ninguém no céu, na terra, que possa impedir o tempo da promessa, porque não retarda. E o que Deus tem para fazer na sua vida vai acontecer no tempo dele, e ninguém impede. Não foi essa a declaração de Jó? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. As pessoas entram em crise porque elas gostariam que fosse no tempo delas. Elas planejam, elas organizam, elas criam expectativas, e de repente não acontece. Ah, Deus falhou comigo. Deus não falha. Ah, Deus foi infiel e não cumpriu. Não, Deus é fiel, Ele cumpre. A grande questão é que nunca será no meu tempo. Nunca. Sempre será no tempo de Deus. Esse é o desafio da fé, gente. Entender que será no tempo de Deus. E quando Deus falar que é agora, é agora. Mas se Deus ainda não falou, o tempo dele é perfeito, e ele sabe melhor do que eu o tempo certo de acontecer, o que tem que acontecer. Isso não tira de nós a responsabilidade das decisões que nós tomamos, das atitudes que temos, das surpresas desagradáveis que às vezes nós temos que administrar. Mas é importante que os nossos erros não frustrem Deus. Nossos erros frustram a gente. Não frustra Deus. Porque no tempo dele a promessa se cumpre. No tempo dele o que ele falou acontece. Não retarda. Seria muito bom você repetir para pelo menos umas 2 ou 3 pessoas essa verdade. Deus não atrasa. Nunca, Deus nunca atrasa. Então, a primeira verdade que nós precisamos entender é que sempre, diga sempre, mais uma vez, sempre será no tempo. Ponto. Segunda verdade que nós precisamos entender do texto, que assim como sempre será no tempo dele,
a ansiedade humana não o apressa. O texto diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O que é ansiedade, gente? O que é ansiedade? Ansiedade é uma expectativa não vivida. Sim ou não? Por que a pessoa fica ansiosa? Porque ela criou uma expectativa e aquilo que ela criou de expectativa não aconteceu, ela ficou ansiosa. E hoje uma das coisas mais comuns que tem são pessoas com crise de ansiedade. Hoje você vai vencer essa desgraça. Você vai sair daqui e vai dizer: nunca mais eu vou ter crise de ansiedade na minha vida. Por quê? Porque a minha ansiedade não apressa a Deus. O que adianta eu ficar ansioso? Ele vai fazer no tempo dele, e a minha ansiedade não apressa, só me resta esperar. Por isso que a palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, porque a minha ansiedade não apressa a Deus. As minhas preocupações não vão mudar o relógio de Deus. Deus vai fazer. O Deus que te prometeu, Ele vai cumprir o que Ele prometeu, mas vai ser no tempo dEle. Aprenda a fazer uma coisa na sua vida, no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Você que já tem talvez essa tendência a ficar ansioso ou ansiosa por algo, aprenda a fazer algo. Aquilo que te traz ou que te gera uma ansiedade, coloca o seu joelhinho no chão e ora. E coloca na mão de Deus: Senhor, esse problema aqui, tá me deixando ansioso, preocupado. Estou entregando nas tuas mãos, porque eu sei que no tempo certo o Senhor vai fazer, porque o Senhor não tarda nunca. Eu sei que o Senhor sabe o melhor momento de me responder, e eu confio no Senhor, e vai viver. Porque quando chegar a sua hora, quando chegar o momento de Deus para você, esquece, já foi. Ele vai fazer. Mas essa verdade nós precisamos aprender a colocar em prática. A ansiedade humana não apressa Deus. Às vezes, quando nós convivemos com pessoas, às vezes, ansiosas, nós nos sentimos assim, na obrigação de antecipar coisas, né? Para tentar diminuir o sofrimento do outro, né? Às vezes a pessoa está ansiosa com algo, a gente vai atender logo. Às vezes a gente nem podia, mas a gente atende logo para poder a pessoa não ficar ansiosa. A gente tenta assim, amenizar o sofrimento das pessoas. Deus não é igual a gente. Deus não vai se apressar por sua causa. Deus não vai mudar os planos dele por sua causa. Ele não vai antecipar o que você quer, ele vai fazer no tempo dele. Aprenda a descansar, porque tudo no tempo de Deus é perfeito. Tem um crente aí para falar um amém? Então a primeira verdade, eu preciso entender que sempre será no tempo dele. Segunda verdade, a ansiedade humana não apressa. Terceira verdade, que a sua paciência revela a graça da oportunidade. Agora, olha que verdade. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Por que às vezes na nossa concepção, na nossa ótica,
Deus está demorando. Por quê? Que às vezes a gente acha, não, Deus está demorando. Com certeza você já deve ter ouvido isso, se você já não falou aí essa bobagem. Deus está demorando. Porque tem uma verdade no tempo de Deus, gente. Deus é longânimo para com a gente, Ele é paciente com a gente, porque Deus olha o tempo, não como algo para me desgastar, para me consumir. Deus olha para o tempo que Ele está me dando, como mais uma oportunidade para eu não me perder, porque se Ele apressar, gente, até bênção fora de hora deixa de ser bênção. Bênção só é bênção se ela chega na hora certa. E ninguém melhor do que Deus para saber a hora certa. Então Ele é longânimo, Ele é paciente. Porque um dia a mais que você acha que talvez faria muita diferença para você, é justamente naquele dia a mais que Ele tratou com algo na sua alma, que Ele tratou com algo no seu coração, que Ele ajustou valores dentro de você, porque se Ele tivesse te dado essa bênção antes, você tinha desperdiçado. A longanimidade é Deus nos preparando, a longanimidade é Deus nos amadurecendo, a longanimidade é Deus nos capacitando para administrar o que Ele vai fazer. Nós cometemos um erro, irmãos. Não tem ninguém que se ache imaturo para aquilo que pede, não é verdade? Ninguém se acha imaturo para aquilo que pede. Então, às vezes está aí um jovem, um exemplo, orando para casar: Senhor, me dá um marido, me dá um marido, me dá um marido, me dá uma esposa, me dá uma esposa, me dá uma esposa. Aí parece que Deus não responde, e você tem certeza que está pronto para isso, mas Deus olha para você e sabe que não está. Aí Deus não te atende. Não é porque Deus não te ouviu, Ele está te dando a oportunidade de você amadurecer para te dar o que Ele quer te dar. Você está orando por algo, por uma porta, você está orando por um ministério, você está orando por um emprego, por uma faculdade, você está orando por algo, e parece que esse negócio está longe. Presta atenção. Se Deus vai fazer isso na sua vida, mas ainda não fez, aproveite cada dia que ainda não aconteceu, para você se preparar para quando acontecer, você não jogar fora. É o que mais acontece, gente, de pessoas que recebem presentes e jogam fora e desperdiçam, porque não estavam preparados para aquilo. Portas se abrem, pessoas entram felizes e elas mesmas fecham as portas, porque não estavam preparadas para aquilo. Não pode ser assim com a gente. Então, para que a gente não se perca, Deus é longânimo. Talvez na nossa ótica Ele já poderia ter dado, mas na ótica dele, nós ainda não estamos prontos. Eu olho para promessas que Deus me fez há 30 anos atrás, eu olho e penso: poxa, eu pensei que eu já estava pronto. Mas se Deus não fez, é porque ainda não estou. Porque eu sei que na hora que eu estiver pronto, o que tem que acontecer vai acontecer. O Deus que não tarda me dá tempo para que eu não erre, porque Ele não quer que ninguém se perca. Guarde essa palavra. Vai acontecer. Fala com a pessoa, mas fala com convicção: olha, vai acontecer. Quantos creem que vai acontecer? Vou perguntar de novo: quantos eu creio. Quantos creem que vai acontecer? Pode aplaudir Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer no tempo dele, na hora certa.
E eu não vejo assim Deus brincando com a gente, eu não vejo Deus testando a gente, não, eu vejo Deus amadurecendo a gente. Por isso a longanimidade. Então essa é a verdade, a paciência dele revela essa graça, né? Essa graça de que cada dia de espera é uma oportunidade para eu me capacitar. E por último, essa aqui talvez resuma todo o propósito da carta. O seu propósito, o propósito de Deus, vem antes do meu propósito. Repete comigo: o propósito de Deus vem antes do meu. Diga: o propósito de Deus é mais importante que o meu propósito. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Depois ele vai falar sobre a volta de Jesus. Mas o dia do Senhor será como ladrão de noite. E ele está falando sobre o seu propósito maior. Qual é o propósito maior de Deus? Para que Deus enviou Jesus para morrer na cruz? Presta atenção, gente. Deus não tem problema em nos abençoar. Deus não tem problema em abrir portas. Deus não tem problema em nos prosperar. Deus não tem problema em nos dar presentes. Você olha para a Bíblia e vê que os grandes homens e mulheres que andaram com Ele viveram honras e presentes e conquistas absurdas, inimagináveis, incalculáveis. Deus não tem problema em nos abençoar. Deus não tem problema em nos prosperar. Deus não entra em crise se você estiver andando num carro zero. Deus não tem problema com isso, irmão. Não tem. Mas esse não é o propósito dele. O propósito dele é a salvação da humanidade. Esse é o propósito de Deus. Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então tudo que Deus faz, quando eu comecei essa palavra, eu falei que essa palavra ia mudar a nossa forma até de crer. Então presta atenção. Tudo que Deus faz, o propósito é salvar pessoas, é salvar vidas. Deus te trouxe aqui hoje à noite, não foi para resolver os seus probleminhas, foi para salvar você. E se você fala assim, mas eu já estou salvo, Deus te trouxe aqui essa noite porque existem pessoas que Ele quer salvar e quer usar você para isso. Mas o propósito dele sempre será salvar vidas. Jesus morreu numa cruz para salvar a humanidade. Essa palavra, ela joga por terra toda essa mentalidade humanista, porque é uma mentalidade, é um comportamento oculto das pessoas que acham que são o centro do universo, que são o centro do planeta, que o importante é ser feliz. Mas não é. Como eu falei, Deus não tem problema com a sua felicidade. Deus não fica com inveja de nos ver felizes. Não, Deus não tem problema com isso. Mas não é esse o propósito. O propósito é nos salvar. Hoje a gente estava almoçando com a pastora Jo e a gente falando assim de algumas experiências, e um texto que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que versículo tremendo. Agrada-te do Senhor, quer dizer, viva uma vida que agrade a Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Só que o desejo do coração de quem agrada a Deus
Não é fazer a sua vontade, é agradar a Deus. Esse é o maior desejo de quem quer agradar a Deus. É agradar a Deus. Não é ser agradado. Então essa ideia, não, eu vou agradar a Deus que Ele vai me dar um carro, eu vou agradar a Deus que Ele vai me dar prosperidade, eu vou agradar a Deus que Ele vai me dar isso. Não, eu vou agradar a Deus. E o fato de eu decidir agradar a Deus, a minha vida, o meu propósito será sempre agradar a Ele, independente de qualquer coisa que Ele me faça ou me dê, porque o propósito é agradar a Deus, não é ser agradado. Aí a minha ótica de vida muda, gente, meus valores mudam. Quando eu começo a olhar que tudo que Deus me dá tem um propósito de que através disso eu salve pessoas. Tudo que Deus, todas as portas que Deus abre, Deus tem um propósito que através dessa porta vidas sejam salvas. Mas tem algo mais desafiador. A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Vou perguntar de novo: quantos aqui amam a Deus? Quantos creem que todas as coisas que acontecem com você cooperam para o seu bem? Você precisa entender melhor esse seu bem, porque o bem maior é o propósito de Deus, é salvar pessoas. Aí de repente você fica enfermo e vai parar no hospital, e a pergunta é: poxa, eu agrado a Deus e eu estou no hospital. Qual o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus? Ele não vai usar anjos, Ele vai usar pessoas. Quando Ele te coloca em lugares até que você não gostaria de estar, acorda para a vida. Deus tem propósito de colocar você ali. Talvez tenha alguém ali que vai ter um contato único com você, e que Deus quer usar você para salvar essa pessoa. Nós precisamos aprender a olhar para a vida com a ótica de Deus, não com a nossa ótica egoísta. A nossa ótica egoísta, humana, ela é imediatista. É uma ótica onde, quando foge do nosso controle, a gente fica revoltado, porque a gente não gostaria que fosse assim. Mas quando a gente começa a olhar a vida com a ótica de Deus, a gente começa a entender que de fato todas as coisas cooperam para o bem, ainda que seja para eu chorar. E sabe como que eu entendo bem esse texto? Quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, ele já estava idoso, mas ele escreve essa carta já condenado à morte, e segundo a tradição, ele morre crucificado, e na hora da crucificação, ele não se considerando digno de ser crucificado como Cristo, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, e o seu sofrimento e a sua humilhação não ser igual, porque ele não se considerou digno de morrer como Jesus. Aí a gente olha para esse texto, a gente olha para a fé desse homem. Não é a fé de uma pessoa que está vivendo o melhor momento da vida, que está no spa, que está conquistando, comprando as coisas que quer, que está no conforto. Não, é alguém que está vivendo um momento de sofrimento, mas ele consegue entender que o propósito de Deus é salvar pessoas. Deus não quer que ninguém se perca, ainda que para salvar pessoas eu tenho que passar por um martírio. Se o meu martírio salva pessoas, o meu martírio valeu a pena, porque cumpriu o propósito. O triste da vida, irmãos, não é sofrer. O triste da vida é sofrer e não aproveitar nem o sofrimento, porque muitos não sabem aproveitar nem o momento de sofrimento. O momento de sofrimento onde ele poderia usar a sua experiência para crescer, para ser uma pessoa melhor, mais saudável, mais caridosa,
ela se torna a pessoa mais rusguenta, mais murmuradora, mais reclamadora, mais enjoada, mais chata, mais tudo de ruim. E perde-se as grandes oportunidades de dar um testemunho de cristão e salvar pessoas, para mostrar para aquele que está do lado como que você consegue sorrir mesmo sofrendo, e você poder dizer: porque mesmo sofrendo Jesus está comigo. Talvez era tudo que uma enfermeira precisava ouvir, era tudo que um médico precisava ouvir, era tudo que talvez alguém passando uma situação e vendo você passar por algo pior precisava ouvir. Entender que de fato nós cremos no que a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Entender que o propósito de Deus é mais importante que o meu. Eu vou repetir: Deus não tem problema em nos abençoar. Deus não tem problema em nos prosperar. Deus não tem problema em nos dar presentes. Não tem. Existe um evangelho de miséria que às vezes é pregado por algumas pessoas, em nome de uma santidade, ou nome sabe-se lá de quê, que eu não consigo ver na Bíblia. Eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que prospera, eu vejo um Deus que é o dono do ouro e da prata, eu vejo um Deus que enriquece, que a palavra de Deus diz que a riqueza é um dom de Deus. Eu olho para a Bíblia e eu vejo um Deus próspero. Então eu não consigo ver dificuldade em Deus em nos prosperar. A dificuldade é quando a gente não sabe usar das bênçãos e das oportunidades para cumprir com o propósito dele. Mas se a minha prosperidade converte em salvação de pessoas, se a minha prosperidade se converte em abençoar os outros, a minha prosperidade cumpriu com o propósito de Deus. O propósito de Deus tem que vir antes do nosso. Enquanto nós não alinharmos o nosso coração com o propósito de Deus, não tem por que Deus cumprir em nós as promessas que Ele fez. O propósito de Deus é salvar vidas. Eu queria que você entendesse essa palavra, que você se relacionasse com o Deus da Bíblia, entendendo o quanto Ele está acima de nós, quanto Ele é superior a nós, o quanto o tempo dele é perfeito, mas não é igual ao nosso. Que você vença as suas ansiedades e aprenda a esperar em Deus. Que você aprenda a conviver com o tempo e com a longanimidade de Deus, não para você reclamar, murmurar, mas para você aproveitar cada oportunidade, para você ser uma pessoa melhor e mais capacitada para receber aquilo que Deus tem para te dar. Mas que você saia daqui hoje entendendo: o propósito de Deus é mais importante que o nosso. O propósito de Deus vem antes do nosso. E a nossa vida só tem sentido se nós cumprirmos com o propósito dele, acima de tudo. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer que todo homem seja salvo. Deus quer que todo ser humano tenha um encontro com Jesus. Deus quer que todos tenham nessa vida a certeza de uma eternidade com Ele. É esse o propósito de Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que a Tua palavra é a verdade. E eu sei que a Tua palavra é a resposta que nós precisamos para esse tempo e para todo o tempo.
junto com os meus irmãos, meu Deus, eu quero confessar os nossos pecados, por todas as vezes que nós questionamos o porquê que não aconteceu. Te pedir perdão por todas as vezes que permitimos que a ansiedade tomasse conta do nosso coração e nós pecamos porque não cremos no Senhor. Junto com os meus irmãos, confessar a Ti a nossa dificuldade, meu Deus, em ajustar o nosso cronos com o Teu Kairos. Mas hoje nós entendemos essa palavra e entendemos todas as verdades que estão aqui reveladas. Hoje nós aprendemos, meu Deus, que será sempre no tempo do Senhor. Hoje nós aprendemos que a nossa ansiedade não vai te apressar. Hoje nós aprendemos que a paciência e a longanimidade do Senhor é uma manifestação da Tua graça, nos dando uma oportunidade a mais. Hoje nós aprendemos que o Teu propósito é mais importante que o nosso propósito, e que a nossa vida só tem sentido quando nós vivermos em função do Teu propósito, de salvar pessoas, de levar pessoas perdidas a terem um encontro com Jesus e uma eternidade contigo. Ajusta a nossa vida. Eu oro por todas as pessoas que têm problemas com ansiedade, porque hoje nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro pelas pessoas incrédulas e questionadoras. Nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa dúvida e questionamento, porque nós decidimos essa noite crer e confiar que no tempo a promessa vai cumprir. Eu oro, meu Deus, pelos incrédulos, e eu oro por aqueles que ainda não tiveram uma experiência de salvação, que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Eu oro para que essa palavra seja uma luz, que essa palavra seja um despertamento, que essa palavra, meu Deus, seja uma resposta de salvação para todos que estão perdidos. Essa é a minha oração. Obrigado pela Tua palavra e obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?